Boa noite, a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto com vocês que se encontra em 1 Samuel 15, 22. Amém? O texto diz o seguinte: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem eu, o Senhor, tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura dos carneiros. Agora eu queria pedir que você colocasse Levítico 4:32, para a gente ver como é que funcionava os sacrifícios dos carneiros. Se alguém trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, deverá trazer uma fêmea sem defeito. Próximo. Porá a mão sobre a cabeça do animal, que será imolado como oferta pelo pecado no lugar onde é imolado o holocausto. Então o sacerdote pegará o dedo com um pouco de sangue da oferta pelo pecado e o porá nos chifres do altar do holocausto, e o derramará o restante do sangue na base do altar. Removerá toda a gordura, como se remove a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão, e o sacerdote o queimará no altar, em cima das ofertas preparadas no fogo, dedicadas ao Senhor. Assim, o sacerdote fará a favor do culpado e expiação pelo pecado cometido, e o pecado será perdoado. Gente, pensa comigo. Imagina quanto animal a gente não tinha que matar hoje em dia. Porque, né, a Examine se pôs o homem a si mesmo e, cara, sendo sincero, ia precisar de muito, bicho. Acho que uma fazenda não dava, não. Mas que bom que Jesus transforma a gente e a gente muda, né? Mas, ao mesmo tempo que tem quem obedeça, tem quem julgue também, entendeu? Tem gente que chega assim, não acontece aqui, né? Eu nunca, pelo menos, presenciei aqui. Mas tem gente que chega, eu não gostei do louvor. Eu não gostei da cara que a irmã fez enquanto dançava. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Eles podem até não estar do jeito que você gosta, mas, assim, o culto é para Deus. Assim, já, né? Convenhamos. Quem tem que gostar é Deus. A gente, né, tem que prestar mais atenção no louvor que é para Deus e não para nós. E, enfim, né? Aqui na igreja a gente tem alguns exemplos, né? Que eles podem até não estar no ambiente que eles, sei lá, mais se encaixam ou mais gostam, mas eles ainda frutificam onde Deus colocou. Tipo assim, eu ficava muito pensando em estar aqui na frente, porque na minha cabeça eu estava bom sendo banco, na minha cabeça eu estava bom só vindo aqui, mas a palavra não diz, é ide por todo mundo e sente em todos os bancos da igreja, não. É pregai o evangelho a toda criatura. Então, apesar de nervoso, apesar de não ter o costume de falar na frente das pessoas, porque desde a época da escola, cara, eu preferia fazer todo o trabalho e ser o cara que só segurava na frente do que falar, sei lá, 2, 3 palavras, porque eu fico nervoso, é humano meu isso. Mas essa parte de obediência é importante. Às vezes, sei lá, eu sempre sonhei com a bateria, né? Quem me conhece sabe que eu acho muito, muito maneiro, eu acho um dos melhores instrumentos para se ter numa banda, mas, sei lá, às vezes a primeira oportunidade é aqui, às vezes a primeira oportunidade numa mesa de som, é fazendo uma coreografia. Eu acho muito interessante o Gustavo, porque o Gustavo tocando teclado é de um jeito, mas quem já viu esse menino tocando bateria é totalmente o contrário. Não sei aí se fica, né, em aberto uma aprendizagem em cima disso, mas é muito bom. E muitas das vezes eu não pedi direção para Deus, né? Direção é importante, porque a gente precisa pedir para Deus aonde quer que o Senhor quer que eu fale, aonde o Senhor quer que eu haja, pelo que o Senhor quer que eu ore. Eu acho importante pedir essa direção, porque muitas das vezes a gente se sente perdido nesse sentido. Principalmente quando, sei lá, a gente não deixa em dia o nosso devocional, a nossa oração, porque é necessário ter essa comunhão. Eu estava conversando com o pessoal no trabalho essa semana, que eu estava imaginando com eles ali, cara, uma pessoa que não acredita em Deus, como é que vive, mano? Como é que faz as coisas? Porque, sendo sincero, eu não conseguiria explicar boa parte da minha vida sem Deus. Desde nascimento, desde história, desde emprego, tudo. Tudo envolve Deus. Teve uma vez, eu sempre gosto de contar essa história, que eu estava indo com... Eu queria muito vitamina de banana, e só que eu só tinha R$ 10. E eu queria vitamina de banana com mamão, e o mamão era mais caro. Então não ia dar só para trazer a banana. Eu falei, não, bora lá. Ainda chamei meu irmão do meio. Aí a gente indo lá, eu falei, poxa Deus, só em pensamento. Poxa Deus, eu queria tanto as duas frutas, né? Pra ficar um negócio mais cheio, mais gostoso.
E fui andando, chegando perto da parte da fruteira que fica ali, perto do beliche, a gente encontrou um senhor. Um senhor disse, opa, vem cá. Aí eu fiquei, né? Nunca vi esse homem. Ele, você consegue me ajudar aqui a empurrar o carro para fazer ele pegar? Aí eu falei, não, ajuda. A gente foi lá, o carro pegou, aí a gente já estava virando para ir embora. Ele falou, vem cá. Aí chamou a gente para próximo do carro e deu R$ 5 pra gente. Ou seja, deu para comprar a banana, o mamão e ainda sobrou uns trocados ainda. Então, como é importante a gente ter essa comunhão e saber pedir exatamente o que a gente quer para Jesus. E, sei lá, muitas das vezes, como eu disse, né, é comum a gente sentir medo, principalmente para falar em público, né? Porque, enfim, a gente não sabe a perspectiva que as pessoas têm sobre a gente não sabe se a gente vai conseguir, né, ter toda essa eloquência para falar na gente. Eu, sinceramente, achei, mano, não vai dar, mano. Não vou conseguir, mas estamos aqui. E eu gostaria de ler um texto que está em 2 Coríntios 12:9. Hoje a gente vai cansar um pouquinho o menino do slide ali, que tem bastante texto para ler. Ele, porém, me disse, a minha graça é o suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, eu acho muito interessante, porque, apesar do medo, eu orei, eu jejuei, eu fiquei, e consegui estar aqui, entendeu? E como ele disse, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Muitas das vezes, a gente vai ser exemplo para as pessoas naquilo onde a gente foi mais fraco. Mas conseguimos sair, devido à graça de Deus, devido à benevolência dele, e a gente consegue mostrar um caminho, uma saída, estender a mão para alguém que caiu no mesmo buraco que a gente. E agora eu queria ler... Não, ainda não é o texto. Eu queria falar sobre a desobediência que leva à ruína, a antagonista do nosso tema de hoje. O primeiro exemplo que eu vou usar é o exemplo de Saul. Saul foi um grande rei, né? Mas em devido momento, por medo do exército inimigo, ele tinha a questão do sacrifício, que deveria ser oferecido só por Samuel, mas ele, por pura agonia, por medo, esperou, né, o tempo lá, que se eu não me engano eram 7 dias, e ofereceu ele mesmo o sacrifício, um negócio que não era dele. E o mais engraçado é que assim que ele terminou, Samuel chegou ali. Chegou, cara, o que você está fazendo, mano? Aí, nesse quesito, ele desobedeceu e acabou perdendo todo o resto da estrutura da história dele, que deveria ser como continuamente rei, por conta de uma desobediência, por conta de não ter esperado o profeta, porque os detalhes de batalha deveriam sempre vir direcionados de Samuel. Ia ser enviado por Deus, mas através de Samuel. E por conta disso, ele acabou, sei lá, encurtando ainda mais a história dele, que deveria ser maior como rei. O nosso segundo exemplo seria Sansão. Sansão, ele foi um dos homens mais fortes da terra. Ele matava os outros com um pedaço de osso ali, mano. Então, mano, esse maluco, mano. O cara chega no exército sozinho, pode vir todo mundo. E o cara deitou todo mundo. Impressionante. Só que em determinado momento, ele começou a desobedecer os preceitos que foi imposto a ele como nazireu, que foi não tocar animal morto, não encostar no álcool. E, né, então, muitas das pessoas acreditam que ele perdeu as forças por conta de Dalila ter cortado o cabelo dele, mas ali ele já estava sem força. Se você parar para analisar o texto, a história certinha dele ali em Juízes, mostra isso. Então, mano, Dalila só foi fechar o caixão ali mesmo. E teve Jonas. Jonas também foi um exemplo de desobediência, por conta que Deus mandou ele a Nínive, e ele não falou, não vou, prefiro Tarsis, porque Tarsis era uma cidade, né, na época mais bonita, mais cheia de gente, então, digamos assim, seria o holofote da época, entendeu? Ele, na cabeça dele, Nínive não merecia salvação, entendeu? Então, ele simplesmente decidiu ir contra a vontade de Deus, e, né, a gente sabe o que aconteceu, né? Chegou um grande peixe, aí ele diz, acabou, que você vai passar 3 dias aqui dentro. Até que ele se arrependeu do seu mau caminho e seguiu e pregou lá. Então, eu gostaria de ler também agora 2 Tessalonicenses 1:8.
Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Aqui tem um texto que mostra que haverá punição àqueles que não obedecerem a palavra, não obedecerem o que está aqui. Mas quem aqui hoje consegue me dizer se Deus escolheu punir a gente? Quem acredita que Deus escolheu punir aqueles que não o obedecerem? Alguém? Ninguém? Se Deus escolheu punir aqueles, tipo, aqui mostra que há um castigo. Isso é claro, evidente. Mas a minha pergunta é se Deus escolheu punir eles desde o começo. Eu gostaria de mostrar aqui também através de outros textos. Coloca para mim Gênesis 3:14. Aqui é a história de Adão e Eva. Então o Senhor Deus declarou à serpente: por ter feito isso, maldita é você entre todos os animais, de rebanho entre todos os animais do campo. Você rasteará sob o seu ventre e comerá o pó de os dias da sua vida. Próximo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Próximo. E a mulher, ele declarou: multiplicarei intensamente as dores do seu parto com as dores que você dará à luz dos filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Próximo. Finalmente declarou o homem: visto que você deu os ouvidos da sua mulher e comeu da árvore da qual eu ordenei a você que não comesse, maldita é a terra. Em momento algum Deus chegou: maldito é Adão, maldito é você, Eva. Ele tinha uma punição para quem desobedecesse, né? Mas ele direcionou a terra para que não culpasse a criação dele, não culpasse aquele que era mais próximo dele, aquele que era parecido com ele. Mas ainda assim havia uma dívida. Afinal, o pecado foi do homem, tanto que tem um texto que diz, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Mas ainda assim, Deus não escolheu. Ele poderia, assim como ele disse, maldita é você serpente, ele poderia ter dito, maldita é você mulher, maldito é você homem. Mas ele preferiu não fazer isso, justamente por amor a nós. E eu gosto de pensar também um pouquinho sobre esse texto, porque logo após isso, o texto fala que Deus preparou roupas de animais para que Adão e Eva se vestissem e saíssem do Éden, né? E em Apocalipse 13:8 tem aquele texto que fala cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então eu acredito que até nisso houve amor de Deus, porque o texto quando ele sai do Éden é apenas imaginação minha, né? Não está escrito na Bíblia isso, mas Deus deu roupa de animais a eles e cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então eu gosto de acreditar que mesmo ele direcionando a punição à terra, para fazer a terra maldita, no lugar de Adão e Eva, ele ainda assim ofereceu um sacrifício, para que fosse expiado a desobediência de Adão e Eva e eles não fossem consumidos no paraíso. E assim, muitas das vezes a gente, parando para pensar, a maioria das escolhas ruins que a gente faz tem consequência. Então, se eu decido sair num dia que está nublado, com previsão de chuva, sem guarda-chuva, sem capa, dizendo, não, dá tempo, eu consigo ir lá e voltar, entendeu? E começa a cair, aí tua mãe começa a te ligar, eu não te avisei para levar o guarda-chuva? Você tem que aguentar, foi uma consequência sua desobedecer. Você poderia muito bem estar com o seu guarda-chuva lá. Mas eu gostaria de explicar também que nem tudo está perdido. Sempre, a gente parando para pensar, nenhuma chuva dura para sempre. Então, por mais que você tenha desobedecido, por mais que você tenha se afastado, você ainda tem uma luz no fim do túnel. Jesus ainda pode curar você, salvar você. Eu não sei exatamente o que Deus precisa fazer dentro do coração de um, mas eu acredito que todo mundo que encontrou Jesus não voltou do mesmo jeito, não permaneceu do mesmo jeito. E eu gostaria de ler agora Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 15:11. Perdão. Jesus continuou:
um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai o repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Foi para uma região distante, guarda esse pedaço, região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, em que mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos dos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, o abraçou fortemente e ternamente o beijou. Se a gente parar para pensar, o começo da história conta que o filho foi para uma terra distante. Só que ele não foi o distante o suficiente para não saber o caminho de casa. Assim é com cada ser humano. A gente se afasta de Deus, mas não longe o suficiente para nunca mais conseguir ouvi-lo. Não longe o suficiente para não ter quem pregue falando dele, que a gente pode se arrepender, que a gente pode voltar a ter uma casa e ter o nome escrito no livro da vida. E é isso que a gente precisa transpassar para frente para as pessoas. Porque muita gente que eu conheço, cara, eles se consideram indignos. Eles se consideram uma pessoa que, tipo, não, eu vou na igreja quando eu me consertar. Mas é aí que está o problema, meu querido. Você não vai se consertar por vontade própria. Porque por vontade própria, a nossa natureza é ruim. É através do discernimento que o Espírito Santo dá. É através da aprendizagem que está na Bíblia que a gente consegue mudar. Não é por vontade própria. Se a gente esperar estar pronto, a gente nunca vai conseguir, tipo, por conta própria ser uma pessoa ruim. A gente pode uma pessoa boa, pode até deixar de ser uma pessoa ruim, mas ainda assim não vai ter o princípio básico, que é Deus dentro do coração. Teve uma conversa que eu tive com uma das vigilantes lá do trabalho essa semana, que ela falou: Léo, o que eu faço se eu tenho tudo e ainda assim eu me sinto triste? Eu falei: não, explica melhor, o que é esse teu tudo? Não, eu tenho carro, eu tenho a minha casa, eu tenho meu casamento, mas sabe quando bate uma tristeza, bate um negócio assim dentro do teu coração? Eu falei: minha querida, é porque você ainda não tem tudo. Faltando Deus nesse negócio aí. Ela: poxa, é verdade, faz tempo que eu não vou para a igreja. Tá vendo só? Então, cara, o segredo é esse. Você pode ter o mundo inteiro. Tanto que se a gente for comparar o número de pessoas famosas, que, cara, tu olha, o cara consegue ter 5 Alphaville no quintal dele, 300 carros. E, sei lá, chega ali num belo dia, tira a própria vida, entendeu? Tira aquilo que, entre aspas, está matando ele, entendeu? Porque ele se sente vazio, ele se sente triste, ele se sente incompleto. E todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus dentro dele. Então, é algo que a gente só conserta vindo à igreja, que a gente só conserta aqui, estando em comunhão. Agora eu gostaria de ler Jeremias 18:1. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-se e desça à casa do oleiro, ali se ouvirá a minha mensagem. Então eu desci à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então, esse texto ele demonstra que, por mais que a gente seja um vaso ruim, estando com o oleiro, a gente consegue ser refeito, a gente consegue ser reposto, tendo uma qualidade melhor, tirando toda a impureza, passando pelo fogo novamente, né? Mas ainda assim é possível ser um bom vaso, através da mudança da mão do oleiro. Ou seja, Deus prefere te refazer do que te perder. Ele nunca vai preferir te punir ou te separar. Isso geralmente é uma escolha nossa. A gente escolhe Deus. A gente, por desobediência, a gente começa a ouvir a nossa própria consciência. Aí a nossa própria consciência diz o quê? Você é um pecador, você é um sujo, você não merece estar aqui.
quando na verdade Deus não. Fala que santo não é aquele que não peca, é aquele que busca se limpar mais, entendeu? Então, tudo isso é através da comunhão. E agora eu queria explicar a condição para que isso aconteça, né? Que todos precisam vir a Jesus. O texto de Mateus 11, 28 fala que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então é um convite a todos, entendeu? Mas nem todo mundo escolhe estar com Cristo. Nem todo mundo prefere estar aqui, prefere suas paixões. Mas para ter essa mudança, para ser refeito através do vaso, precisa, primeiro, o encontro. Logo em seguida, você precisa mudar, que é o texto que eu gostaria de ler em 1 Coríntios 6, 12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. A gente tem muitas escolhas em nossas vidas. Mas, tipo assim, se eu decidir agora cortar meu braço, qual consequência vai ter? Vou ter um membro a menos, vou começar a sangrar e eu não sou médico. Eu não vou saber estancar esse negócio aqui, eu vou morrer. Então, eu posso fazer isso? Posso, porque é meu braço. Mas vou fazer? Não, porque não bati minha cabeça. Entendeu? Então, é necessário essa mudança. E essa mudança, ela vem através do conhecimento, desse conhecimento. A gente precisa se arrepender. Afinal, a gente precisa passar pelo que nós chamamos de metanoia. Que metanoia é a mudança de mente, é a mudança de direção. Ou seja, ele diz que vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, mas não permaneça cansados e oprimidos. Então a gente vem, tem um encontro e através desse encontro é feita a mudança e com a mudança a gente não permanece do mesmo jeito. A gente consegue mudar de direção, ou seja, a gente estava destinado ao castigo. O castigo que não foi, tipo, Deus que, você vai para lá e pronto. Não. Foi algo que a gente, por não ter conhecimento do céu, não ter conhecimento de que fomos separados, iríamos. Só que ele, muitas das vezes, busca nos mostrar isso. Eu acho impressionante que, hoje em dia, é muito mais fácil a gente ter acesso à palavra, à Bíblia. Porque onde a gente olha tem uma mensagenzinha, onde a gente, de vez em quando a gente passa no semáforo, tem alguém entregando palavras. Tem gente que pendura calendário gospel com Salmo 23, Salmo 91. E às vezes, mano, o salmo é maior que o calendário. Mas tem a opção de ter a palavra ali, entende? Mas é mudança. E a gente precisa de renúncia. Para ter essa mudança de direção, a gente precisa renunciar a nós mesmos. Coloca para mim ali, Léo, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E então é algo evidente, é uma regra clara. A gente precisa negar a nós mesmos, a gente precisa negar suas vontades, nossos desejos, para que possamos seguir a Jesus. Porque se a gente for parar para pensar, ele pagou um preço numa cruz que não era dele. Porque a cruz era um castigo que era feito nas pessoas, as piores pessoas que tinham na época. Só que elas eram feitas sob medida para aquela pessoa. Ou seja, uma cruz para uma pessoa que tem o tamanho do Hudson, era uma cruz. Agora, quem tem o tamanho da Letícia é bem menor. Você para. Entende? Então, quando Jesus foi crucificado, o que foi que aconteceu? O pessoal pediu para libertar Barrabás e crucificar Jesus, ou seja, ele pegou uma cruz que não era dele. E se você for pegar a tradução de Barrabás no aramaico, significa filho do pai. Ou seja, em cada detalhe, cada vez que você busca um pouquinho mais, você entende que o amor de Jesus, entendeu? Que até na hora dele ser trocado por um assassino, o nome do assassino significa filho do pai. Ou seja, o sacrifício que ele fez tornou a gente filho do pai. A gente que deveria estar naquele lugar. Aquela cruz era minha e sua, entende? Então, cara, quando mais você presta atenção, mais você quer aprender, porque é incrível, é incrível. E para ter essa mudança, a gente precisa se alimentar direito, né? Normalmente, o que faz um cara musculoso? É claro, né? Em treino não dá para ficar sem falar sem músculo na administração, né? Mas o que faz uma pessoa mudar não é tipo só se exercitar, não é só ir lá puxar ferro. Você precisa se alimentar muito bem. Ou seja, a gente coloca para mim ali, Léo, Jeremias 15, 16. Quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas me foram
o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois eu levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, tudo depende se a gente fica mais forte espiritualmente do que a gente come. Se a gente não come, a gente fica fraco. Se a gente não come, a gente não se nutre. Como mostra no texto, que as palavras do Senhor são o nosso alimento, devem ser o nosso alimento. E para isso deve ter preparo, para a gente conseguir essa mudança. Coloca para mim agora Efésios 6:13. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar as sedas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Amém? Então, assim, se a gente for procurar, todas as nossas respostas estão na Bíblia. Tudo que a gente precisar vai estar aqui dentro. Então, ela é a nossa armadura, ela vai ser a nossa proteção, o nosso escudo e principalmente aquilo que nos separa do mal. Entendeu? O mal chegar perto, sou mal, deixa eu cortar daqui. E para isso é necessário oração, porque a gente orando, a gente se torna ainda mais, digamos, perigoso quando vier o dia da tribulação, porque quando teve a guerra no Antigo Testamento, onde Arão e Ur seguraram os braços de Moisés enquanto ele orava no monte, o exército foi mais poderoso do que uma nação inteira. Eles eram um número bem menor, mas eles venceram porque tinha alguém orando. E também há demônios que só saem com jejum e oração, mas ainda assim saem, entendeu? Então, com a oração, isso te torna mais forte que uma legião. Uma oração te torna mais forte do que uma quantidade imensa de demônios, entendeu? Então, essa separação de preparo, de oração que a gente precisa de ter. É o básico do básico, que o pessoal ensina nas igrejas e tal. É oração. A oração faz a comunhão do cristão com Deus. Deus também ordena. Coloca para mim ali Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E agora, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então, isso foi um dos textos que mais me deu base para estar aqui hoje, porque, sinceramente, cara, eu estava muito nervoso. Porque faz muito tempo que eu não falo em público, ainda mais para, tipo, né, gente que me conhece e tal. Então, só que Deus ordena que a gente seja forte e corajoso. Ele não nos deu espírito de covardia. Então, a palavra é dele. O segredo é estar aqui, estudar certinho, porque nada está saindo de mim. Como claramente eu estou mostrando aqui, tudo tem texto, gente. Se vocês quiserem conferir cada um deles aqui, está tudo anotado. Não está nada saindo de mim aqui. O conhecimento não é meu. E a gente precisa também fazer escolhas corretas. Coloca para mim Lucas 5:17. Escolha, acho que é a parte principal da mensagem. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para poder curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e abaixaram a maca através da abertura, até o momento da multidão bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Então, é importante a gente fazer escolhas, porque a gente tem que saber muito bem quem está do nosso lado, entendeu? Um homem foi salvo pelas amizades que ele tinha.
porque os amigos dele acreditaram em Jesus. Os amigos dele acreditaram que Jesus tinha o poder suficiente para tirar ele daquela maca. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ama, no sentido das nossas amizades. E agora eu gostaria de explicar, né, as consequências de ser obediente. Ser obediente, o primeiro ponto é ser conhecido. Coloca para mim João 1:47. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está o verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então, algumas traduções mostram esse texto como aquele que não há dolo, aquele que não há engano. Então, o fato da gente obedecer, o fato da gente seguir os preceitos de Deus faz com que ele reconheça a gente. E eu acho esse texto engraçado, que se você voltar alguns versículos atrás, ele fala assim mesmo, de Belém, pode vir alguma coisa boa de lá? Então, imagina o espanto dele na hora que ele fala, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, ele viu ele muito antes dele falar que, né, se algo bom poderia vir de Belém. Então, não, realmente tu és o Rabi. Eu acho que ali foi mais para se limpar mesmo, ali que ele sabia que Jesus estava ciente de tudo. E a obediência nos deixa mais prudentes e fortes. Coloca para mim Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Então, não é só ouvir, não é só aprender, é praticar. Então, a gente precisa... um professor meu uma vez explicou que a gente realmente aprende algo quando a gente consegue ensinar para alguém, quando a gente consegue passar isso para alguém de uma maneira mais simplificada. E é basicamente isso que a gente tem que fazer, digamos assim. A gente tem um conhecimento, a gente tem, sei lá, tem gente que comemora 20 anos de igreja sendo banco. Assim, nada contra, você está 20 anos na igreja, está 20 anos longe do mundo. Mas, cara, sendo banco, por favor, né? Você tem que pelo menos ir numa praça, oferecer um versículo bíblico pronto. É o mínimo. Entendeu? E como também tem gente que está 20 anos dentro da igreja e não aprendeu nada. Teve enfim, no futuro ele vai ver essa gravação, ele vai saber que eu estou falando dele, mas não vou citar nomes. Mas tem um motorista, né, que lá na nossa empresa, que ele vive batendo no peito. Eu já fui diácono, eu já fui obreiro, eu estava 20 anos dentro da igreja, tudo que tu falar da Bíblia aí eu sei. Aí eu só na minha cabeça assim, mas o básico você não aprendeu, né, que é não dar em cima de mulher casada estando casado. Mas enfim, né? É complicado, você está 20 anos dentro da igreja e não aprender. 20 anos, eu até conversei com ele sobre isso recentemente e falei aquele texto: olha, meu querido, você toma cuidado. Você se orgulha tanto, e quanto maior a altura, maior a queda. Então, e na Bíblia também fala que o homem que não respeita sua esposa tem a sua oração impedida. Sua oração não passa desse teto aqui. Então, você se arrependa, você tome cuidado aí. Amém? E é importante a obediência, porque com a obediência a gente começa a deixar um legado, começa a deixar com que as pessoas consigam seguir a gente. Não necessariamente a gente, porque a gente segue a Cristo, então, consequentemente, elas seguirão o que a gente seguir. Coloca para mim ali Romanos 16:19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Portanto, alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é puro e ao que é bom, e puros em relação ao que é mal. A obediência também nos torna diferente na maneira de ser e agir. Coloca para mim Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, mas agora muito mais na minha ausência. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Ser obediente também causa bênçãos. Coloca para mim Gênesis 22:18.
Falei, Léo, você vai suar um pouquinho aí. E por meio dela, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você obedeceu. Então, olha o preço, olha a responsabilidade que a gente tem estando dentro da igreja e obedecendo. Isso é algo que perdura não só a nossa geração, mas como a próxima, da próxima, da próxima e da próxima. E tem uma promessa para quem obedece a Deus. Coloca para mim Isaías 1:19. Um ramo surgirá do tronco de Jessé. Acho que é 11... Não, é 1:9. 1:19, na verdade. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amém? E a obediência traz ainda mais bênçãos para a nossa vida. Coloca para mim Deuteronômio 11:13. Então, no devido tempo, enviarei a chuva sobre a terra, a chuva de outono e de primavera, para que vocês recolham o cereal e tenham um vinho novo e azeite. No devido tempo. Então, muitas das vezes a gente obedece e já quer as coisas para ontem. Diz, bora a Deus, você fez até em 7 dias, por que meu milagre tem que levar 1 ano? Tem que levar 2. Talvez porque, além de estar murmurando, você precisa aprender uma coisa básica, que é o fruto da paciência. Então, muitas das vezes, sei lá, a bênção do cara está na porta, mas por conta dele murmurar, ele perde. Um exemplo disso é Moisés. Deus chegou para Moisés, ó, encosta na pedra. O cara foi lá e tá na pedra. Ou seja, ele desobedeceu. Em vez de encostar, ele bateu, e por conta dele ter batido, ele ficou sem a terra. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que Deus quer para a gente obedecer segundo o sentido dele, entendeu? Não pode fazer as coisas diferentes. Igual como se ele tivesse feito quando eles estavam sendo perseguidos, né, pelo faraó e seus cavaleiros. Chegou lá na terra, e agora, Jesus, como é que eu faço? Tem um mar enorme aqui e, né, a gente não sabe voar, a gente não é anjo. Fala, menino, encosta na água aí. Ele encostou, o mar separou, conseguiram atravessar e, né, o faraó ficou para trás. Então, é o básico, é prestar bem atenção e obedecer. Eu gostaria de concluir que para tudo isso acontecer, a gente precisa ter fé em cima da obediência, porque é difícil. Se a gente fosse colocar no lugar de Abraão, ele levou 3 dias para chegar ao Monte Moriá com o Isaac. Então, imagina, ele 3 dias, durante esse caminho todo, pensando que ele teria que entregar o fruto de todas as orações dele, o fruto daquilo que ele esperou por tanto tempo, que era o filho. Então, a fé, ela é fundamental porque Deus sempre age da maneira que a gente menos espera. Na cabeça de Abraão, ele teria que sacrificar o filho dele, e, sei lá, posteriormente poderia ressuscitá-lo. Mas Deus foi lá e simplesmente preparou um animal, deixou um animal preso ali no galho e ele conseguiu sacrificar. Só que se ele não tivesse confiado, se ele em algum momento desse, sei lá, ele poderia até internamente estar se perguntando, poxa Deus, mas eu esperei tanto. Mas não, ele resolveu obedecer, ele resolveu ir com fé, porque fé é basicamente isso, fé não é você estar com medo, é você agir em cima do medo, por uma confiança maior, por uma confiança que Deus vai prover, que Deus vai fazer naquilo. E eu queria colocar o último texto, que é João 14:21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e também eu o amarei e me revelarei a ele. Então, não é somente por obedecer, não são apenas regras. É uma forma de demonstrar o nosso verdadeiro amor pelo nosso Pai, aquele que se sacrificou por nós. Aquele que faz até do nosso choro oração, entendeu? Porque já teve dia que, cara, sinceramente, mano, eu cheguei no meu quarto, cheguei na cozinha sozinho, eu não conseguia falar nada. Eu só chorava. Chorava e, sei lá, no outro dia tava bem, entendeu? Então, tipo, é realmente uma alegria que excede todo o entendimento. Deus sabe exatamente o que a gente precisa e nos dá, não aquilo que a gente acha que precisa. Amém? Era isso que eu tinha para dizer nessa noite a todos aqui.